6 aulas o ano passado, e esse ano eu acredito que nós já estamos na 17ª, 16ª aula. Iniciou-se a gravação, eu queria convidar você para nós estarmos orando. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar uma vez mais as nossas vidas diante do Senhor. Nós estamos aqui conectados com muitos irmãos, de muitos lugares diferentes e distantes uns dos outros, mas unidos aqui, Senhor, através dessa tecnologia que o Senhor permitiu que nós pudéssemos desfrutar delas enquanto estivermos aqui na Terra. Eu oro que os anjos do Senhor que trabalham em meu favor e trabalham em favor de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, possa estar cuidando da transmissão e que todos possam, Senhor, ser alcançados pela palavra, pelo entendimento, pela revelação, pela compreensão. Nada possa roubar ou tirar a oportunidade de nós aprendermos e ouvirmos do Senhor a instrução para o nosso coração. Assim, agradecidos ao Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Anulamos toda e qualquer atrapalho ou impedimento na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Parece que o inimigo está aqui debaixo da mesa, né? Pronto, abre essa porta aqui, né, tio? Pode, abre aqui, eu vou tirar. Um minutinho, irmãos. Amém, irmãos? Nós estamos oferecendo essa aula hoje para muitos que chegaram hoje, a primeira vez, gratuitamente. Nós temos intenções com isso, de apresentar a você o discipulado financeiro, que é as aulas que nós damos aqui semanalmente, às 22 horas, no horário de Brasília. Nós já temos alguns irmãos que estão conosco já há um bom tempo. Acredito que estão porque, de alguma forma, tem sido proveitoso, né? O meu intuito aqui, o maior intuito aqui não está ligado à arrecadação, e sim o legado que Deus nos entregou, e eu acredito que possa ser útil e abençoar a vida de muitos irmãos. Então, eu queria deixar claro para todos aqui que já estão há dias conosco, nós vamos transferir, fique calmos, nós vamos transferir todos os que estão nos grupos do discipulado, nós vamos transferir você para a plataforma do Hotmart, independente do nosso combinado. Tudo que estava tratado permanece da mesma forma, tá bom? Então não precisa ficar preocupado. Alguém que já baixou o aplicativo da Hotmart, mas não encontrou, eu vi uns comentando, não encontrei o bispo lá, né? Calma, vai ser colocado lá todo o material, vai ser colocado lá todos os áudios, todo o material escrito, e você vai ter o acesso. Tem um compromisso de ofertar, você vai, o Jonas vai convidar você, vai entrar em contato com você, e você vai receber o link dentro daquilo que já estava, tá bom? Não precisa se preocupar, não precisa sair do grupo, tá? Não precisa, alguns irmãos que está franqueado estar conosco aqui, vai continuar da mesma forma, tá bom? Só que os que agregarem daqui para frente, e todos vão ser direcionados à plataforma da Hotmart. Isso nos ajuda a termos um controle, porque nós perdemos o controle. Quando era 50, eu dava conta de fazer sozinho. Foi para 300, o Jonas está me ajudando, não está conseguindo. E agora a gente já passou dos 300, agora está mais difícil. Então nós precisamos deste auxílio. Não vai mudar e não vai aumentar custo nenhum para você, tá bom? Então, esse é um dos avisos. O outro, você que veio hoje à primeira aula, recebeu esse convite de estar aqui conosco nesta primeira aula, a intenção é trazer para você um entendimento e atrair você a nos conhecer e estudar conosco semanalmente.
Então, você pode permanecer naquele grupo que você entrou no link. Lá nós vamos dar a você demais informações que serão necessárias para o engajamento no estudo, e vai ser uma honra ter você aqui conosco. Amém? Eu quero hoje, e agora nós iniciamos a nossa aula, que você abra comigo, se for possível, João, capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Não vamos ler muitos textos. A princípio, o texto não será uma leitura longa, mas eu queria trazer a você um pequeno entendimento. Diz o texto do Evangelho de João, no capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Olha como esse texto é rico. Eu já ouvi dezenas de interpretações desse texto e algumas vezes eu fiquei horrorizado de ver a pequenez do entendimento da maioria das pessoas que interpretam esse texto. Quem não nascer de novo não pode ver. Quem não nascer de novo não pode entrar. 2 vezes Jesus fala do reino de Deus. E o reino de Deus aqui não é morar no céu. Reino de Deus é um estado em que você pode desfrutar das coisas do rei. Reino de Deus aqui está falando de uma mudança de vida, e esta mudança de vida me muda de condição, e esta condição é um estado em que eu posso ver o reino de Deus e eu posso desfrutar do reino de Deus. Seria necessário, e talvez a gente faça uma aula, para nós compreendermos o reino de Deus, porque a maioria de nós cristãos, nós estamos tão acostumados com democracia que nós escolhemos, dizendo ser servos de Deus, escolhemos o que fazer e o que não fazer. E a escolha não é do cidadão, a escolha é do rei. É o rei que determina o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. É o rei que determina o que eu posso falar e o que eu não posso falar. É o rei que determina o que eu devo ouvir e o que eu não devo ouvir. É o rei que determina como eu devo agir e quando eu devo deixar de agir. O rei é que determina a minha fala e o que eu não devo falar. O rei é que determina como eu me visto e como eu me deixo de vestir. O rei é que determina aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Mas nós estamos acostumados com uma democracia aonde todo mundo manda e ninguém obedece, que nós temos dificuldades de ter um rei que ordena sobre nós e nós venhamos obedecer. E esse nascer de novo está ligado a um novo entendimento, a uma condição aonde eu vou reconhecer
Deus como Senhor e vou me submeter à sua vontade. Já que eu pedi para você pegar uma caneta e um papel, escreva aí. O pensamento do rei é lei. O desejo do rei é ordem. Talvez você tenha dificuldades com lei. Eu quero dizer para você que a lei não é impedimento, a lei é proteção. A lei é uma régua para aferir se nós estamos aquém ou além daquilo que ele nos pediu. Se nós tirarmos a lei, nós não temos parâmetro. E quem não quer a lei, quer liberdade. E nós não fomos chamados para a liberdade que nós queremos. Liberdade dada por Deus é ficarmos naquilo que ele determinou e escolheu para mim e para você. Pensamento do rei é lei. Vontade do rei é um mandamento, é uma ordenança. O rei pensou a nosso respeito e isso ele determinou que se tornasse um estatuto. O rei desejou e ele quer que nós venhamos responder ao desejo dele. Para isso, eu queria levar você a uma caminhada, e esta caminhada é muito importante para a gente fazer o fechamento e você entender aonde tem a ver novo nascimento com prosperidade financeira. Na verdade, tem a ver com prosperidade em todas as áreas. Mas como aqui nós estamos com um propósito voltados para a área financeira, é possível que esta noite você tenha uma clareza e uma convicção porque é que para você, muitas vezes, a vida financeira é a área mais dificultosa. Talvez você tenha prosperado espiritualmente, que eu não consigo ver a prosperidade individual, espiritual e financeira sem elas estarem conjugadas. Entendo que a vida espiritual de um homem está ligado a toda a sua vida material. Não há como você ser um santo como cristão e na empresa um corrupto. Não há como você, como cristão, em casa, você ter um nível de justiça e fora você praticar a injustiça quando você está na administração pública ou na administração financeira. As duas coisas andam em conjunto, mas a maioria de nós cuspimos fogo e não temos uma moeda no bolso. Eu me chateei muito quando eu vim para a igreja, porque nos anos de 1994, eu cheguei na igreja e eu encontrei o povo mais de bolso vazio que havia na cidade. O povo que mais perecia. E agora, lendo a Escritura, aonde a Bíblia diz que nós teríamos para emprestar, e infelizmente a maioria dos crentes que estão aqui, de cada 100, 87% está devendo. E não foi eu que inventei, e nem precisei de um versículo bíblico. É só você abrir aí o Google e pesquisar qual é o nível da dívida dos brasileiros. Você vai ver que 87% dos brasileiros, e os crentes estão entre eles, devem. Desses 87%, 16% deles, se nos próximos 3 a 10 anos trabalharem, sem comer, sem vestir, sem moradia, sem transporte, apenas para pagar dívida, levarão de 3 a 10 anos para pagar as dívidas. E é eu e você que damos shalom, a paz do Senhor, paz de Cristo, paz de Deus. Está errado em algum lugar, está errado. E é isso que eu queria trazer para você esta noite. O que pode estar errado se a Bíblia promete, se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto hoje te ordeno, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu cesto, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito seja ao entrar, bendito seja ao sair, em tudo que impuser as mãos, bendito será. O inimigo que se levantar contra você por um caminho, por 7 caminhos, há de fugir de você.
Você terá para emprestar a muitos e não tomará emprestado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu me torno um abençoador, mas dependo de bênçãos. Eu me torno um transmissor de milagre, mas vivo necessitado de milagre. Eu prego prosperidade, mas minha conta está vazia. Eu digo que tem que andar em justiça, mas as minhas contas estão atrasadas no comércio. Eu louvo a Deus, digo que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera, e é verdade, mas eu tenho que cortar a volta de certos comércios, não posso mais passar na rua. Dentro da igreja, eu não posso olhar para o irmão, porque eu estou com dívida. Ei, alguma coisa está errada, mentiram para nós em algum lugar. Porque a promessa é que se eu aceitasse a Jesus, tudo ia ficar bem. E é verdade. Mas por que não está bem para todo mundo? Porque a maioria de nós estamos acreditando no que não está escrito e estamos abandonando o que está escrito. Se nós não voltarmos para a Escritura, nós iremos perecer. Isaías 1,19. A maioria dos crentes sabem de cor. Se quiserdes e me ouvirdes, comerão o melhor dessa terra. Mas já para remendar aqui, eu já vou te ajudar. O melhor desta terra não é o que você gosta de comer, tá? Aprenda isso. O melhor dessa terra é o que Deus disse que é bom para mim e para você. Porque tem um tanto de coisa que você gosta, mas Deus chama de impuro e de imundo. Então não entra nessa achando que você come o que você gosta. Não sei se pastora ou a irmã Vanessa Juliane deu um sorrisinho quando eu falei. Eu peguei, né? Pastora Juliane, você sabe quando é que começa a glutonaria? Nós aqui condenamos quem come 2 quilos de comida, que ele é glutão. Glutonaria não começa pelo quanto você come. Glutonaria começa por aquilo que você come. E se você come aquilo que Deus disse para você não comer, você está no pecado da glutonaria. Então, se quiserdes e ouvi-lo, eu comerei o melhor dessa terra. Por quê? Ao ouvi-lo, eu vou comer o que ele diz para mim que é bom, que é puro, que é santo, que é sagrado, que santifica, que purifica, que alimenta, que sustenta. Mas se eu não ouvir, eu vou comer ouvindo outras vozes. E aí ele diz, mas se não deres ouvido e fores rebeldes, passareis aqui em angústia, debaixo de castigo, ainda perecerá no final. Ei, aprenda, decore o versículo 20. Não fique só preso em Isaías 1,19. Olha o que está escrito no versículo 20. Então, nós não estamos vivendo as promessas que nos ensinaram. Hoje, o final desta aula, eu vou dissertar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Lá está escrito, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Mas você percebeu que você veio para Cristo e a sua vida financeira está igualzinho como era antes? Antes você devia no boteco, na cachaça, no vício. Você veio para a igreja, o único lugar que você não está devendo dívidas novas é no boteco. Nem as dívidas velhas, que quando você veio para a igreja, que você frequentava o boteco, você não pagou. Será que tem problema, pastor, eu não ter pagado as minhas cachaças quando eu não servia a Deus? Pastor, será que eu tenho algum problema eu ter deixado as minhas tapuer que eu não paguei, mudei de cidade, perdi o contato com a irmã? Pastor, será que tem algum problema? Os perfumes que eu comprei, não terminei de pagar? Pastor, será que tem problema que o meu nome foi para o SPC, ficou 5 anos, depois desapareceu? Eu tenho algum problema? Eu aceitei Jesus, pastor. Essas coisas passaram, essas coisas ficaram para trás. Será que é verdade? Ou mentira para você e você gostou da mentira? Vamos descobrir daqui a pouco.
passo a passo. Uma coisa de cada vez. Nem sei se você é crente para ficar até o final. Nem sei se você aguenta tanta bala assim. Mas nós vamos começar pelo arrependimento. 6 passos para caminhar. No final eu faço uma aplicação e eu prometo a você que eu não vou gastar 2 horas. Tá bom? Vai ser menos. Então vamos ao primeiro passo. Arrependimento. Primeiro eu vou te dar a fundamentação, depois eu faço a aplicação. Ok? Arrependimento é um conceito fundamental na fé cristã. Ele se refere a uma mudança de mentalidade e ação, onde as pessoas reconhecem seus pecados e falhas diante de Deus, se arrepende sinceramente deles e decide tomar um novo rumo à sua vida, segundo o caminho de Deus. Arrependimento, de acordo com a Bíblia, é o ato de afastar-se do pecado, se voltar para Deus e mudar de atitude em relação ao pecado. Veja o que a Bíblia diz sobre o arrependimento. Lucas 13, 3. Não, eu lhe digo, mas se não arrependerem, todos vocês também perecerão. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Terceiro, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Alguns versículos bíblicos que abordam ainda mais o arrependimento. Atos 3,19, que nós já citamos. Portanto, arrependei-vos. Lucas 15, 7. Portanto, digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Preste atenção. Tem gente servindo a Deus e ainda não se arrependeu. Pastor, é possível alguém converter sem arrependimento? Sim, senhor. Tem gente que é convencido, mas não é convertido. Tem gente que reconhece, mas não se arrepende. Até entende que o que ele fez está errado, mas não se arrepende do que fez. E é de praxe você encontrar numa rodinha de pessoas conversando alguém rindo, se alegrando e citando coisas que ele fez no passado. Isto é uma prova cabal de que esta pessoa não está arrependida. Porque Paulo diz que o que eles fazem em oculto, até falar é vergonhoso. E se você conta o que você fazia e sorri do pecado que você cometia, você não tem temor a Deus ainda. Você já é crente. Mas fique tranquilo, o diabo também é crente e não consegue se arrepender. Então você não está sozinho. Mas o arrependimento é um processo. E ele precisa ser desenvolvido na vida do cristão. Jesus está enfatizando a importância do arrependimento e o quanto Deus se alegra por ver uma pessoa arrependida. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Ao ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Seguindo, eu tenho que ser mais rápido hoje. Conversão. Então, nós temos o primeiro passo, arrependimento. Agora eu vou me converter. O que é conversão? A conversão é um tema central na fé cristã e se refere à transformação profunda que ocorre na vida de uma pessoa, quando ela se volta para Deus e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos ver alguns textos que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos 3,19. Este versículo mostra que a conversão está intimamente ligada ao arrependimento.
Tem gente que converteu, mas não se arrependeu. Tem gente arrependido, mas não se converte. Pastor, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Esaú chorou amargamente pelo que fez. Estava arrependido, mas não se converteu. Qual é a diferença? Porque a Bíblia diz que ele chorou e não encontrou lugar de arrependimento. Ele chorou pelo que fez, mas não mudou de atitude. Não se converteu. Atos 3,19, nós já citamos, convertei-vos e voltai-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Eu peguei esta versão porque eu estou indo numa direção. Eu estou na prática em uma direção. Ouço a pregação do Evangelho. Isto me convence que eu estou errado. Eu me arrependo. Ao me arrepender, eu preciso voltar. Eu preciso mudar de direção. Mas preste atenção. Arrependimento é você ter consciência que o que você está fazendo está errado. Conversão não é 360 graus. É qualquer grau, menos 360. Por quê, pastor? Porque se você está aí saindo do mundo e gira e volta a 360 graus, você volta no mesmo lugar. Mudança de direção, menos 360 graus, tá bom? Porque você está indo para o pecado. Qualquer lado que você tomar uma decisão, você vai encontrar a Cristo. E agora nós temos 2 Coríntios 5,17, que vai ser o versículo-chave para o final. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós vamos compreender bem esse versículo hoje. Este versículo destaca que a conversão resulta em uma transformação profunda na vida da pessoa que se torna uma nova criatura em Cristo. A conversão envolve um encontro pessoal com Jesus Cristo, onde a pessoa reconhece seu pecado, acredita no sacrifício de Cristo na cruz e entrega a sua vida a Ele. Isso leva a uma mudança radical de pensamentos, atitudes, comportamentos, e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Preste atenção. Arrependimento e conversão é demonstrada por uma mudança radical de pensamento, atitude, comportamento, e a nossa vida passa a ser guiada pelo Espírito Santo. É tão nítido você olhar para os crentes e ver que eles não se arrependeram e que eles não se converteram. Como, pastor? Aonde é que eles encontram prazer? Qual é o desejo deles de estar? Aonde eles têm desejo de estar? Qual é as práticas que eles fazem? Qual é o modo de falar? O modo de falar, irmão, é tão maligno o que eu vou falar agora que eu tenho raiva de mim quando eu falo, quando eu chamo alguém de cara. E aí, cara? Pastor de César, eu me irrito comigo mesmo. Assim como quando eu falo trindade. Está tão intrínseco na gente, tão intrínseco na sociedade, que a gente fala e sabe que está errado, porque isso não é uma linguagem de quem está no altar. Existem muitas linguagens que não é para quem se converteu, não é para quem está arrependido. Existe uma forma de vestir, existe uma forma de falar, existe uma forma de se comportar, existem ambientes onde eu não devo mais frequentar. Por quê? Porque arrependimento e conversão é uma mudança radical de pensamentos, atitudes e comportamentos. E, a partir de então, ser guiados pelo Espírito de Deus. Essa transformação, ela começa no interior e capacita o crente a viver a sua vida de fé, demonstrando no exterior quem realmente ele é. Você não precisa contar para ninguém que você é crente. Eles vão descobrir pelo seu falar, eles vão descobrir pelos seus gestos com as mãos, porque tem crente fazendo cada gesto, irmão. Pensa como eu vou acreditar que uma pessoa é crente e ele tira uma foto fazendo assim para mim. Ah, irmão, por favor, você não está crente, não. Muda sua mente, rapaz. Muda seu comportamento. Não vou nem falar dos homens de baby look, né? Que não tirou nem
não vou falar, eu falei que eu não ia falar, não vou falar. Você precisa se converter, muda de atitude, muda de comportamento, muda de ambiente, muda de vocabulário. E tratando-se da vida financeira, aqui que você precisa ter um cuidado excelente. Por quê? Porque o diabo sabe aonde prender você. Vamos seguir. Depois que eu me arrependo e depois que eu me converto, agora eu tenho que dar um fruto que prova que eu estou arrependido e que eu me converti. E as pessoas vão perceber. Eu me converti numa cidade onde até os cachorros daquela cidade me conheciam. Quando os cachorros latiam, eles falavam, Rinaldo, Rinaldo. Aí eu passava na rua, os cachorros me chamavam, até os cachorros conheciam. Um lugar onde eu praticamente passei a metade da minha vida, dos 11 aos 30 anos, por aí, foi lá que eu vivi. E foi lá que eu me converti. E quando eu me converti lá, eu tomei um apelido, pastor de César. Se você for na minha cidade, já tem 20 anos que eu saí de lá, se você perguntar onde mora o irmão, eles vão lembrar de mim. Não é os crentes, é os da rua. Os meus amigos, os cachaceiros, maconheiros, os puteiros que a gente andava junto, é que me apelidaram de irmão. E eu passei a ser crente na igreja e da sociedade. Porque eu chegava na igreja, a paz do Senhor, irmão Rinaldo, a paz do Senhor. Quando eu encontrava um amigo na rua, ele dizia, bom dia, irmão, como é que você está? Começou com a zombaria, mas por causa do meu posicionamento. Com pouco tempo, eu perdi o apelido de irmão e alguns me passaram a chamar de pastor. Eu não era nem diácono e eu já era chamado de pastor. Porque todo lugar que eles me viam, eu estava com a Bíblia na mão, não me via mais no boteco, não me via mais na beira de um campo de futebol xingando ninguém, não me via mais... Existe, eu não estou dizendo que você não possa ir numa lanchonete, irmão, mas vá num ambiente onde tem gente de caráter, onde tem família, onde não tem... Eu nasci num lugar, pastor de César, que tinha um ditado assim, você pode viver em qualquer lugar do mundo, aonde você não vê galo cantar, cachorro latir, menino chorar e mulher reclamar, não dá para ficar. Então, você pode morar em qualquer lugar do mundo, mas tem que ter um galo cantando, um cachorro latindo, um menino chorando, uma mulher reclamando. Aí você sabe que você está no lugar certo. Você vai numa lanchonete, perdão as irmãs, tá? É uma brincadeira. Você vai num ambiente onde as pessoas estão mal vestidas, palavrão, pessoas irresponsáveis que estão ali sem as suas esposas, sem os seus maridos, sem os seus cônjuges, aonde as pessoas estão na bebedeira, na conversa chula, e você vai com a sua família lá fazer o quê, irmão? Não. Muda seu ambiente. Então, depois da conversão, depois do arrependimento, agora eu tenho que ter o meu fruto de arrependimento. O fruto de arrependimento é uma mudança de atitude. Deixa eu ver se eu não falei errado aqui, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. É a mudança de atitude. Minha frase ficou vazia. De Deus e do próximo. Aqui estão alguns textos sobre o fruto de arrependimento. Minha frase ficou vazia. Mas fruto de arrependimento é uma atitude que eu tenho diante de pessoas e diante de Deus. Que as pessoas vão saber que eu estou arrependido. E eu vou te dar, no final, uma aula prática sobre esses passos, que se você não sair dessa aula crente hoje, prosperando, eu já vou dizer para você, viver com a esperança não tem como mudar a sua vida. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmão, como eu queria que os pastores fizessem uma campanha 7 sexta-feira de frutos de arrependimento. Você vai devolver tudo que você roubou. Campanha, você vai trazer para o culto tudo que é roubado na sua casa. Você vai trazer para o culto tudo que você comprou e não acabou de pagar. Você vai trazer tudo que você trapaceou, tudo que você enganou as pessoas. Irmão, eu quero ver quantos crentes vai fazer essa campanha. Porque você tem que ter fruto de arrependimento. Como eu provo que estou arrependido? Devolvendo o que eu roubei.
Em perdoar quem eu não perdoava. Pedir perdão para quem eu não pedi perdão. Reparar aonde eu deixei alguma rotura. Me humilhar aonde eu me exaltei. Ei, irmão. Você está crente há quanto tempo desfrutando de coisas roubadas? Seu patrimônio é roubado, fraudado, enganado. Você adquiriu posses com mentira, com sangue, com trapaça, com engano, com sonegação de imposto. Quem te convenceu que essas coisas passaram? Tem gente que não pagou a última cachaça que bebeu. Tem gente usando a geladeira que ele não terminou de pagar, deitando num colchão que ele não terminou de pagar ou comprou e trapaceou na compra ou vendeu. O veículo que você mentiu para poder adquirir. Cadê o fruto de que você arrependeu e converteu? Aí eu quero que Deus vai me prosperar. Ele vai te prosperar no quinto dos infernos, porque enquanto você estiver aqui na terra, você não vai prosperar. E se não houver temor a Deus, você vai passar 200 anos na igreja, esperando que Deus te abençoe, e Ele não pode abençoar, porque Deus não coloca a bênção na base de maldição. Deus não multiplica iniquidade. Deus não multiplica maldição. Deus não multiplica injustiça. Deus não multiplica pecado. Pastor, quem faz isso? O diabo. Impossível, se está errado e você está prosperando, se está errado e você está multiplicando, se está errado e está aumentando, se está errado e você está avançando. Ei, desconfie que você não está no reino, porque quem não nascer de novo não pode participar do reino de Deus. Fruto digno de arrependimento. Campanha, 7, sexta-feira. Frutos de arrependimento. Este verso de Mateus 3:8 demonstra, através das nossas ações, que realmente nos arrependemos de nossos pecados. Atos 26:20. Mas anunciai primeiramente aos que estão em Damasco, depois de Jerusalém, e por toda a Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Aqui vemos que o arrependimento deve ser acompanhado de obras que demonstram a mudança de vida. Irmão, tem gente que está na igreja e negocia exatamente como o mundo negocia. Está na igreja, compra e vende do mesmo jeito que o mundo compra e vende. Eu fiz uma comparação esses dias. E eu estou com ela só, pastor Gisele, estou só amolando a espada, porque Deus vai me dar o lugar certo de pregar. Nós falamos mal dos deputados federais, são 513. Mas se você pegar 503 pais de família que nós temos aqui, que se diz evangélicos, os mesmos pecados que nós encontramos nos 513 deputados, é possível que nós vamos encontrar mais de pecado entre 503 pais de família. Nós ajuizamos e queremos que Deus desce com o seu juízo e comece a matar os senadores pilantra, porque lá tem homossexual, lá tem lésbica, lá tem ladrão, lá tem adulto, lá tem... Ei, mas se você pegar 81 presidentes de ministérios do Brasil, os presidentes de 81 ministérios no Brasil, que você vai encontrar os mesmos pecados que você encontra lá no Senado. Pastor, e os ministros? Deus tem que trazer o juízo no Xandão, e no Xandim, lá da igreja. E na Xandinha, lá do ciclo de oração. E na Xandona. O que Deus tem que fazer? Porque você junta aí 13 crentes,
E você encontra no mesmo meio manipulação, mentira, engano, trapaça, domínio, imposição. Quase todo líder evangélico é pior do que o Xandão. Quase todo pastor é pior do que o Xandão. O Xandão põe na cadeia quem ele quer, sem processo legal. Mas quantos pastores que colocam as pessoas no inferno por causa de uso e costume? E eles mesmos, tendo o nome do SPC, fazem sexo anal, mente, engana, não respeita a lei de trânsito, não temem a Deus, administra o dinheiro erradamente e quer que Deus bata o Xandão. Importa que Deus comece o juízo, não é no Supremo, nem no Senado, nem na Câmara, nem nos políticos. Vai começar nos sacerdotes. E por isso o Covid veio. E a classe que mais morreu foi de pastor, não foi de político. Por quê, pastor? Porque nós não temos frutos que demonstram quem nós somos. Vou falar aqui, e que Deus me guarde. Eu amo os meus pastores. Eu já tive vários. Todos mentiram para mim. Todos os meus pastores mentiram para mim. Se eu dependesse de um pastor para mim ir para o céu, eu tinha me lascado. E a mentira de um pastor destrói 100 verdades de outras pessoas. Agora diga para mim, se o seu pastor mente ou não. Nós não estamos vendo fruto de arrependimento nem na liderança. Por isso nós somos mesquinhos. A igreja é pobretona. Só ocupa cargo de terceira ou de quarta categoria. Porque tudo que o mundo faz, os cristãos também fazem. Tem mais texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 7. Ah, já lemos, né? 1 Pedro, se eu não me engano, cadê? Ainda não é esse texto. Furou aqui minha pasta de novo, que eu estou num assunto na cabeça que eu cheguei aqui e ele não está aqui. Vamos para o outro ponto. Fruto de justiça. Quarto nível. Arrependimento, conversão, fruto de arrependimento. Agora, fruto de justiça. Agora eu te explico o que é fruto de justiça. O fruto de justiça é um importante conceito bíblico que se refere aos resultados positivos e benéficos que surgem na vida de alguém quando essa pessoa vive de acordo com os princípios da justiça e da retidão. Vejamos alguns textos. E o fruto da justiça se semeia em paz. Para os... Faltou de novo aqui meu texto. Eu não sei se eu coloquei errado. Portanto, dai frutos dignos de arrependimento. Deixa eu voltar minha página aqui, irmão, que deixou a confusão aqui para mim. Tá me enganando. O fruto de justiça se semeia em paz para os que exercitam a paz. Tiago 3,18. Este versículo indica que o fruto de justiça é semeado e colhido por aqueles que promovem a paz e a reconciliação. Mateus 3,8. Portanto, dai frutos dignos de arrependimento. Aqui é João Batista que está exortando as pessoas a produzirem frutos que demonstrem a genuidade do seu arrependimento, ou seja, a justiça e a retidão. Gálatas 5, 22, 23. E o fruto do Espírito é amor, paz. Cadê você? Fugiu meu texto de novo. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos de justiça. Esse trecho destaca que o fruto de justiça é produzido pela ação do Espírito Santo na vida do crente. Nós precisamos trabalhar esta ação, senão nós não vamos ter resultados. Tiago 3,18,
mas o fruto justo é semeado em paz, para os que promovem ou fazem a paz. Isso aqui é outra versão. Nós já tínhamos lido esse texto. A Bíblia aqui associa o fruto de justiça àqueles que promovem paz e reconciliação. O fruto de justiça se refere, portanto, às bênçãos, benefícios e resultados positivos que surgem quando uma pessoa vive de acordo com os padrões da justiça e da retidão estabelecidos por Deus. Isso inclui virtudes como integridade, honestidade, compaixão, misericórdia e obediência a Deus. Você não terá fruto de justiça se você não for íntegro, honesto, se você não tiver compaixão, se você não for misericordioso e obediente a Deus. Você está fora e Deus não pode te atender. Já que eu pedi para você escrever, escreva aí. Deus é a justiça. A justiça é uma pessoa. Quem é a justiça, pastor? Deus. Eu conto a história de um homem que eu li essa história e ela me emociona, que ele foi fazer um exame cotidiano para ver como estava o seu estado de saúde, e o médico lhe trouxe uma notícia desagradável, dizendo para ele que ele tinha pouco tempo de vida. Ele, desesperado, chamou os filhos e disse: olha, eu não estou bem, veja se vocês podem me ajudar, procure o que possa me trazer saúde. Passados uns dias, os filhos disseram: olha, pai, nós não encontramos nada que pudesse ajudar o senhor, infelizmente o senhor vai perecer. Ele chamou seu financeiro e disse: olha, gaste o que for necessário, mas encontre saúde para mim. Esse homem percorreu muitos lugares, buscou pessoas distantes, estava disposto a pagar o que fosse necessário, mas com o decorrer dos dias, ele volta e diz para o seu senhor: eu não encontrei ninguém que possa lhe ajudar. A medicina, os médicos, ninguém conhece uma saída para o senhor. Aquela noite, aquele homem, pastora Débora Camargo, ele dormiu muito triste. Talvez como Ezequias dormiu o dia que recebeu a sentença, né? Virou para a parede e chorou. Ele estava dormindo, Adriano Pedroso, e dormiu em lágrimas. De repente, ele é acordado por alguém, e ao voltar-se para o lado, havia um ser ao lado da sua cama, um ser resplandecente. Ele conseguia ver entre aquela luz resplandecente a silhueta de uma pessoa. E ele disse: quem é você? Ele disse: calme-se, eu sou a sua justiça. Ele disse: então, você veio me trazer uma boa notícia? Eu não vou morrer? Ele disse: fique tranquilo, você vai morrer, mas não precisa entristecer. Ele disse: como assim? Eu vou morrer e você diz para mim não entristecer? Ele disse: calma, eu sou a sua justiça e eu vou à sua frente, abrindo os portais eternos. Então, quando eu leio Isaías e diz que ele arrebenta os portais, ele quebra os ferrolhos de aço, ele destrona as trancas de ferro. Ei, isso pode ser no físico, mas é uma linguagem espiritual, que se você anda na justiça, se você é íntegro, se você é honesto, se você é verdadeiro, se você é puro, se você é generoso, se você promove a paz, fique tranquilo, não há quem possa trancar sua rua, não há quem possa trancar seu comércio, não há quem possa trancar seu casamento, não há quem possa trancar sua saúde, não há quem possa trancar suas finanças, ninguém pode ficar na sua frente. Por quê? Porque na minha frente vai a justiça e ele vai abrindo os portais eternos. Pastor, por que eu não prospero? Olha o seu nível de justiça. Pastor, por que essa porta não se abre? Olha o seu nível de justiça. Pastor, por que eu estou regredindo? Olha o seu nível de justiça. Ei, arrependa, converta, produza fruto de arrependimento e produza fruto de justiça. Olhe para os seus negócios e veja o quanto é justo.
Olhe para os seus negociatas e veja o quanto é honesto. Olhe para o que você compra e vende e veja o quanto tem verdade. Nós estamos vivendo em um país onde nós nos acostumamos com o pecado. Você compra 1 litro de óleo e só traz para casa 900 ml. Mas eu conheço crentes que entregam leite e colocam água no leite. E um dia falei para um desgraçado de um crente que dizia ser pastor. E eu disse, você é um ladrão, você coloca água no leite. Ele disse, se as vacas não bebessem água, elas não produziam leite. Eu explica isso para o Satanás no dia que você encontrar ele. E de preferência leva um pãozinho seco que você vai precisar. Você comendo no caminho do inferno, seu crente desgraçado. E você quer prosperar colocando água no leite. Mas é fácil. Vai fazer campanha que vai prosperar. Vai fazendo campanha que você vai prosperar. Eu estou chamando você para fazer uma campanha, começar hoje e terminar só quando Jesus voltar. Qual, pastor? Tudo que eu fizer a partir de hoje, eu vou fazer com justiça, com verdade, com honestidade, com pureza, com integridade, com santidade. Você vai ver que a sua vida vai melhorar muito antes de você imaginar, sua vida já vai estar boa. Porque do jeito que está, você imagina que vai levar 50 anos para melhorar, pelo menos a maioria aqui. Eu te garanto que na prática da justiça, sua vida melhora muito mais rápido do que você imagina. Próximo passo, fruto de santificação. Então, nós já falamos de arrependimento, conversão, fruto de arrependimento, fruto de justiça. E agora, fruto de santificação. O fruto da santificação é um conceito bíblico que se refere aos resultados e bênçãos que surgem na vida de alguém quando essa pessoa está em um processo de santificação, ou seja, de ser transformada e purificada pelo Espírito Santo. Vejamos alguns versículos que abordam esse tema. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, mas você sabe que a gente não consegue ser santo. Você não consegue ser santo porque você não quer. Se você corrigir a sua alimentação, você vence qualquer vício, seja de pornografia, seja de droga, seja de mentira, seja de roubar. Comece dominando o seu menor desejo, que é comer. Comer é o menor desejo. E quando se fala de santidade na Bíblia, é a primeira vez que manda ser santo, porque Deus é santo, é na maneira de comer. Enquanto você não corrigir a sua alimentação, você não será santo da altura, do nível que Deus quer que você seja. Aí você quer vencer pornografia, quer vencer adultério, quer vencer o roubo, quer vencer a injustiça. Não, você só vai ser santo quando você começar a santificar o seu corpo. Enquanto você colocar o impuro e o imundo no seu corpo, não espere que o seu espírito ou sua alma vá alcançar a santidade. Pastor, eu estou salvo. Eu não estou falando de salvação, estou falando de santidade. Porque sem santidade, Deus não se manifesta na sua vida. Você precisa de santidade para você conhecer a presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. Ele poder envolver você. Ele poder entrar no seu matrimônio, precisa de santidade. Para ele entrar nas suas finanças, precisa de santidade. Para ele entrar na sua vida ministerial, precisa de santidade. Para ele entrar nos seus relacionamentos, precisa de santidade. Porque sem santidade, você nunca verá o Senhor se manifestar em nada que é seu. Tem gente que quer ser santo para ver Deus no céu. Igual você chegar lá, é impossível você não ver ele. Eu quero ver se vê santidade aqui. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não está tratando de você ver Deus na eternidade. Está tratando de Deus ver Deus, as pessoas ver Deus em você. E enquanto você não for santo ao nível das pessoas verem Deus em você, você não entra no reino de Deus. Você fica sempre por fora. Todo mundo é beneficiado, menos você. Todo mundo, as promessas se cumprem na vida de todo mundo, menos na sua. Fica parecendo que o reino de Deus é uma utopia. Uma coisa imaginária. Está parecendo a cidade de Deus de Platão. Fala que ela existe, mas ninguém nunca viu. Ninguém nunca alcançou. Mas santidade se alcança.
Santidade se vive, santidade se pratica, santidade é um processo. Amanhã eu estou mais santo do que hoje. E se amanhã eu tiver menos santo do que hoje, o Espírito Santo vai sair de mim. Por quê? Porque a alma que recuar, Deus não tem prazer nela. Filipenses 2:12. Portanto, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera tanto em vós o querer como o efetuar. Aqui Paulo está encorajando os crentes a perseverarem em sua santificação, pois é Deus quem produz o desejo e a capacidade de fazê-lo. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque este é o desejo de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza. Que vos abstenhais da impureza. Levítico 11 diz o que é impuro. E todo o livro de Levítico vai falar da impureza sexual, vai falar da impureza da alimentação, vai falar da impureza do mundo, vai falar da impureza do mundo espiritual e do mundo físico. E o texto está dizendo, você quer ser santo? Abstenha-se da impureza. Cuidado. Tem gente se enchendo de pecado. Por quê? Porque a relação sexual dele não é pura. Ele se comporta como se ele estivesse no prostíbulo. Marido e mulher como se fossem dois prostitutos. Cuidado. E tem um bando de ensinador de sexo aí na televisão e na internet. Gente de segundo, terceiro casamento. Mãe solteira. Homem que não sabe onde deixou a primeira esposa. E está ensinando. E está dando uma liberdade que tudo pode. Cuidado. A ferramenta certa, você não coloca uma chave 13 num parafuso 15. Você não aperta o parafuso inglês com a chave de fenda. Então você tome cuidado, porque tem muita gente na impureza e Deus não pode prosperar você. Porque se hoje você faz com a esposa, se Deus te der dinheiro, você vai fazer com todas as putas que você encontrar na sua frente. E talvez seja por isso que Deus tem que manter você sem dinheiro. Porque quem sabe assim, ele pode te salvar. Porque se você possui a sua mulher como uma prostituta, e se você, mulher, gosta de ser possuída como uma prostituta, se Deus te prosperar, aonde você vai parar? Vai fazer igual o Neymar, vai fazer igual o Daniel Alves, vai fazer igual o Robinho. Por quê? Porque eles tiveram dinheiro. E o dinheiro só fez manifestar o quanto eles eram putos. Porque o dinheiro não faz caráter de ninguém, mas manifesta o caráter que você tem. Então tome cuidado. Deus espera que você seja santo. E aí, o sexto passo, que é o novo nascimento. Pastor, o que é o novo nascimento? Está explicado, irmão. Se nós seguirmos esses 5 passos, você nasceu de novo. Fora disso, não é porque você foi batizado. Não vou nem te explicar o que é novo nascimento, porque eu não preciso perder tempo para te mostrar que novo nascimento é arrependimento, conversão, fruto de arrependimento, fruto de justiça e fruto de santificação. Sem esses 5 passos, você nunca nasceu de novo. Você pode ter tomado um banho lá do batismo, você pode ter levantado a mão em alguma igreja, você pode ter se emocionado. Mas se esses passos não contêm na sua vida, me desculpe, você não nasceu de novo. Mas agora eu quero entrar num outro ponto para nós fecharmos a compreensão. Vamos analisar agora 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O texto vai dizer: se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e surgiram coisas novas. Essa é uma versão que eu nem gosto muito dela. Vamos lá, passo a passo, vai ser rápido, e eu vou fazer a aplicação final e nós abrimos para as perguntas. 40 já desistiu, pastor Aleiro, não aguentou nem o primeiro round. Tinha 250, agora só tem 210. Vamos ver se os outros aguentam até o final. Mas se ficar um aí, vai ser do mesmo tamanho. Né? Vamos lá, passo a passo. E assim, se alguém está em Cristo,
E assim, se alguém está em Cristo, essa frase indica que a transformação acontece para aqueles que estão em comunhão com Jesus Cristo, ou seja, que confiaram nele como seu Salvador e Senhor. João 16:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Isso aqui é tão extraordinário que tem gente que lê esse versículo e ele pede coisas para Deus que jamais Deus quer que ele tenha. Porque se você tiver a palavra implantada em você, você sabe o que pedir. Mas quando você não tem a palavra em você, e você não está nele, e ele não está em você, aí você pede o que você gosta. Aí você pede o que você quer, você vai onde quer, casa com quem quer, muda para quem quer, congrega onde você quer, tem o pastor que você quer, veste do jeito que você quer, fala do jeito que você quer. Por quê? Porque Cristo não está em você. Porque Cristo em você, ele vai fazer só, você vai fazer só o que ele quer. Agora imagina, Cristo em você. Boca na boca, olho no olho, orelha na orelha, ouvido, mão na mão. Imagina, Cristo em você. Mais em você do que está a minha camisa. Me envolve todo você. Eu te pergunto, ele fica em você se você ingere o que ele não gosta? Ele permanece em você se você fala o que ele não aceita? Ele permanece em você se você para ouvir o que ele não quer ouvir? Ele vai com você caminhando em você se você vai para uma direção, para um ambiente onde ele não gosta? Ei, presta atenção. Durante 24 horas do dia, por quanto tempo Deus está com você e você está em Deus? Ficou ruim, né, irmão? Tem gente que está indo para a igreja e Deus não está nele. Porque com a roupa que você vestiu para ir para o culto, porque quando chega lá você quer se sentir gostosa, porque o irmão carnal vai estar olhando para sua bunda, para os seus peitos de fora, para sua barriga. Você acha que Deus está em você mal vestida? E os irmãozinhos do Baby Luke com a bunda estufada, mostrando o saco. Você está achando que Deus está com você? Vestido igual um cachorro, rapaz. Você está achando que Deus está na sua empresa e você está negando imposto? Você está achando que Deus está com você e você não devolve o troco? Você está achando que Deus está com você quando você preenche um cadastro e mente o seu olerite, mente. Você acha que Deus está com você quando você trapaceia as pessoas, mentindo e escondendo o defeito do que está no produto que você está vendendo? Você acha que Deus está com você quando você abre o seu celular e fica vendo pornografia? Você acha que Deus assiste a Netflix com você? Fala a verdade para mim, crente. Você acredita que Deus está sentado no sofá assistindo a putaria que você assiste? E tem gente que está com pressa, porque se a aula acabar muito tarde, não vai poder ver o último capítulo, né? Vai deixar a série para amanhã. Você está achando que não tem gente que desistiu de fazer essa aula aqui porque a putaria que ele tem que assistir é no mesmo horário? E ele optou. Mas Deus não está aqui nessa reunião. Deus está lá na série da Netflix, onde tem homossexualismo, onde tem violência, onde tem roubo, onde tem adultério, onde tem mentira. E você senta na sala com a sua família. E Cristo está em você. Aí fica tão aqui que até travar, travou. Vocês estão me ouvindo? Tá. Aí eu travei para mim mesmo aqui. Agora destravou. Pronto. Presta atenção, irmão. Se vós estiverdes em mim, só tem um jeito de você estar em santidade. E as minhas palavras estiverem em vós. A Bíblia diz que aquele que diz que o conhece e não pratica se torna um mentiroso. E tem muita gente que leu esse livro, mas virou as costas para Deus. Não pratica o que aprendeu. E 2 vezes a palavra diz que Deus não se zomba. Ei, você não ouve uma verdade e vira as costas para Deus. Minha mãe, que nunca chegou nem perto de parecer com Deus, se ela estivesse falando com a gente virasse as costas,
o que ela tinha na mão, ela arrumava nas costas da gente. Eu já tomei tesoura nas costas, cabo de vassoura, garrafa de café, ferro de passar, tamanco, o que tivesse na mão. Não vira as costas para mim quando eu estiver falando. E o pau quebrava. Se eu fosse menino hoje, minha mãe não saía da cadeia. Mas ela não estava errada, não. Agora, você imagina você virando as costas para Deus, porque você já sabe o que tem que fazer. E você vira as costas e faz o que você quer. Então, se alguém está em Cristo, ei, quantas vezes você já leu esse livro? Porque se o tanto que tem dessa palavra em você, na prática, é o tanto que você tem dele em você. Próxima frase. Se você está em Cristo, é nova criatura. Essa expressão significa que a pessoa que está em Cristo passa por uma mudança radical, tornando-se uma nova criação. Seu caráter, seu modo de pensar e agir são renovados. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus. A mesma coisa. Se Deus está em você, o modo de viver é do modo que ele se agrada. Terceiro, as coisas antigas já se passaram. Isso quer dizer que a vida anterior, com seus pecados, vícios e padrões mundanos, é deixado para trás. A pessoa experimenta uma transformação profunda. Efésios 4:22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Ei, aquele jeito que você negociava, você deixa para trás. Aquele jeito que você falava, você deixa para trás. O jeito que você ouvia, você deixa para trás. O jeito que você tratava, você deixa para trás. Por quê? As coisas velhas se passaram, não é que elas deixaram de existir, é o modo de fazer antigo que ficou para trás. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu mudei a maneira de fazer as coisas. Eu faço as coisas agora, não como eu fazia anteriormente. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram, ficou para trás. O modo de fazer, irmão, não é a conta que ficou para trás, não é a mentira, não é o adultério, não é o roubado que ficou para trás. E eis que se fizeram novas. Essa parte afirma que algo novo e diferente surge na vida da pessoa que está em Cristo. Ela passa a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Romanos 12:2. E não vivam conforme a podridão ou os padrões deste mundo. Mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos traduzir. Mas se alguém está em Cristo, como está em Cristo? Ele está em mim pela palavra e eu estou nele quando eu faço somente aquilo que ele gostaria que eu fizesse. Nova criatura é. Se Deus entrar no seu espírito, você é salvo. Você tem uma vida nova. As coisas velhas se passaram. O modo de fazer as coisas não é do modo velho. Daqui para frente é um modo novo. Amém? Não. As coisas velhas se passaram. Ei, a conta lá do mercado não passou, não. O produto que você roubou não passou, não. A pessoa que você enganou não passou, não. Quem você precisa pedir perdão ou perdoar não passou, não. Você estava doente, aceitou a Jesus, a doença não passou, não. Quem te convenceu disso? É por isso que o diabo prende muitas pessoas na vida financeira. Por quê? Porque tudo que ele conquistou de um modo velho. Aqui quem está comigo há mais tempo aqui já ouviu eu contar. Eu me converti, eu olhava para as coisas olhavam para mim, a geladeira olhava para mim, o armário olhava para mim. Mas tudo na minha casa foi conquistado com mentira, num tempo em que eu estava em adultério, em tempo que eu roubava na empresa que eu trabalhava, eu adulterava, eu trapaceava, eu fiz todo o enxoval da minha casa.
eu já tinha um bom tempo de casado, numa noite de baralho. Antes de eu ser crente, da minha cidade, você pergunta quem era o mão direita lá. Por causa do jogo. Passei na loja, tudo que era de madeira, comprei numa marcenaria, tudo que era eletrônico, comprei numa loja. Cama, mesa, banho, cozinha, sala, tudo em uma única noite, pastora Raquel. Eu imobiliei minha casa com muito mais coisas do que eu tenho hoje. Mas quando eu fui entendendo que aquelas coisas tinham legalidade, eram pontos de contato, eu comecei a me desfazer das coisas, fui tirando as coisas de dentro de casa, os clientes me chamando de louco. Eu tive 3 casas, eu ofertei as 3 casas e fui morar de aluguel. Aí pensaram que eu estava endemoniado mesmo. Claro, o cara não era crente, e até como crente ele trapaceava, ele tinha um patrimônio. Ele acha que aceitou Jesus, ele não precisa mais devolver o que ele roubou. Mas Deus também não tem que te abençoar. E eu comecei a tirar as coisas, pastora Leila. Eu fiquei 11 anos sem sofá e 9 anos sem guarda-roupa. Mas eu também tinha tomado a decisão que eu só compraria se fosse à vista. E graças a Deus, já vai para 24, 25 anos que nós não compramos nada fiado. Pastor, e a casa? Até hoje eu não tenho outra. Mas morei 10 anos numa casa, faltou 9 dias para 10 anos, sem pagar aluguel. A igreja pagava o aluguel para mim. E eu moro nessa casa, e a Giovana está aí assistindo a aula, ela é a dona dessa casa. Eu já estou morrendo de vergonha, já tem 8 anos que eu moro aqui sem pagar aluguel. Eu já estou agoniado, não sei o que fazer. Tem que combinar um aluguel com essa moça. Tá aí a Giovana Todescato aí. Se você achar o nome dela aí, você vai ver. Ela é a dona dessa casa. Pergunta a ela se eu fiz alguma trapaça, se eu fiz alguma insinuação, se eu fiz alguma manobra para ela oferecer a casa para mim morar. Não. Só que quando eu saí de uma casa porque eu não conseguia devolver as partes do que tinha mentira, do que tinha injustiça, do que tinha prostituição, do que tinha roubo, do que tinha ladruagem naquilo, não tinha como, Rose, eu pegar um pedacinho para cada um, sabe o que eu fiz? Eu dei a casa para quem não tinha. E fui morar de aluguel. Só que eu sepultei a senhora, a primeira casa que eu aluguei depois disso, eu sepultei há poucos dias a senhora, a dona da primeira casa que eu aluguei, porque eu morei na casa dela e ela aceitou Jesus. Ei, as coisas velhas não passam. É o modo velho de fazer as coisas que eu deixo de fazer e vou fazer as coisas novas. Presta atenção. Eu vou listar aqui algumas coisas, alguns pecados principais que as pessoas cometem antes de conhecer a Cristo. Não vou explicar, só vou ler. Imoralidade sexual, tais como fornicação, adultério, pornografia, perversões sexuais e etc. 2. Idolatria, adoração a ídolos, ocultismo, astrologia, consulta a espíritos, etc. 3. Falta de caráter, mentiras, roubos, enganos, trapaças, manipulações e etc. Eu quero que você guarde isso. 4. Vícios e dependência, alcoolismo, vício em drogas, jogos de azar, vício em redes sociais e etc. 5. Ódio e divisões, rancor, amargura, ressentimento, preconceitos, racismo e etc. 6. Imoralidade. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a orgia e coisas semelhantes. 7. Práticas ocultas, feitiçaria, bruxaria, ocultismo, consulta e mediunidade. Ei, quase todo mundo aqui está envolvido de alguma forma ou foi envolvido de alguma forma nisso. Aí você está conquistando um patrimônio envolvido com tudo isso. Principalmente as mentiras, o roubo, os enganos, as trapaças e as manipulações. Por que eu não prospero? Olhe para aquilo que você possui e veja o quanto tem lá de verdade, o quanto tem lá de honestidade,
o que tem de pureza, o que tem de integridade, o que tem de sinceridade. Enquanto você não mudar isso no seu patrimônio, nos seus bens, nas suas vidas, você não poderá ver a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Paulo diz em Efésios 4:28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, agora trabalhe. Vejamos os passos na prática para uma vida de uma escalada de sucesso. Até aqui, para a gente chegar nesse ponto, e aqui eu vou ser rápido, e eu faço a aplicação agora. 1 Coríntios 7:9. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofresse nenhum dano. Presta atenção. Você antes era ladrão de caneta. Tá? Vou usar as canetas aqui, mas pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Ou melhor, vou usar livro, que tem muito livro aqui. Tem mais livro do que caneta. Presta atenção. Você antes roubava livro. Mas pense comigo, Cleiton Moreno, que esse livro aqui pode ser um automóvel, pode ser uma vida sentimental, pode ser um comércio, pode ser qualquer coisa. Você tinha prática, e você tinha muito, ó, você fazia sempre. Mas eu vou usar o exemplo como roubo, tá, Daniela? Para ficar bem claro. Eu roubava. Então, tudo que eu conquistei é fruto de roubo. Eu ouvi a pregação da palavra. De algum modo, eu fui ouvindo a pregação. A pregação é uma semente. Ela foi caindo na terra que é o meu coração. Ela começou a produzir e daqui a pouco ela nasceu. E quando ela estava nascendo, eu comecei a olhar para as coisas e dizer, eu não quero roubar mais, não. Eu estou arrependido, eu não quero essa vida de roubar. Está errado. Você olha para aquilo, e aquilo que antes era prazeroso, eu estou arrependido, eu não quero mais droga. Eu não quero mais ser preguiçoso, eu não quero mais ser falso, eu não quero mais ser um manipulador, eu não quero mais ser um prostituto, eu não quero mais ser um ladrão, eu não quero mais ser um sonegador, eu não quero mais ser trapaceiro. Eu estou arrependido. Então você deixa de roubar e se converte. Até agora, irmão, você só deixou de roubar, tá? E se converteu. Mas lembra o montinho de roubado que você tem em casa. Eu não estou roubando mais. Mas o que eu tenho é fruto de roubo. Eu não estou mentindo mais. Mas o meu patrimônio tem fruto de mentira. Eu não estou trapaceando mais. Mas os meus bens aumentaram com trapaça. Eu não estou sonegando mais. Mas eu cresci o meu comércio com sonegação. Mas estou arrependido, eu não vou fazer mais. Aí você se converte. Ao se converter, com quem você vai se deparar? Com Cristo. Pense comigo, ó. Você sempre estará indo do norte para o sul e Deus estará indo do sul para o norte. Sempre. Por quê, pastor? Porque do norte para o sul é descer. E um homem descia de Jerusalém para Jericó. Mas um homem subia para Jerusalém. Do sul para o norte é subir. Do norte para o sul sempre será descer. Aí você encontra Cristo. Jesus encontrou Bartimeu, encontrou o Gadareno. E o Gadareno ficou tão empolgado com o encontro que ele teve com Jesus, que ele disse assim, Jesus, eu quero ficar com o Senhor, eu quero ficar na sua companhia. Jesus disse, não, volte, converta,
E agora vai e conte para os seus o que Jesus fez por você. Ô, pastor de César, ele teve que voltar pelo mesmo caminho. Encontrou a pessoa que ele roubou o livro. Olha que oportunidade. Qual, pastor? Prova que você tem fruto de arrependido. Então eu encontrei a Aline, eu disse, Aline, eu ouvi a pregação, eu me converti, agora sou crente. Você lembra que eu te roubei um livro? Lembra? Então eu vim devolver o livro, porque eu estou arrependido. Fruto digno de prova que você está arrependido, devolve o que você roubou, repara onde você causou um dano, se humilha onde um dia você se exaltou, tira a mentira que você deixou dependente, confessa o pecado que você praticou e nunca confessou. Pastor, olha, há poucos dias eu fui trabalhar numa situação em que o filho, com 25 anos, assumiu o homossexualismo. O pai tem 30 anos de crente. Como liberto meu filho? Falei, pelo menos 5 minutos na vida você foi viado. Meu português é bem rasgado. O homem disse, não, eu não. E a mulher disse, eu que não fui. Ou você desprezou tanto a Deus que Deus abandonou seu filho a uma perversão, mudando a honra dele em vergonha. Qual das duas coisas você praticou mais? Não, pastor, do dia que eu conheci a Deus, eu nunca deixei de conhecer a Deus. Mas eu não posso acreditar que pelo menos 5 minutos você não foi um homossexual. E agora, não tem oração que liberta seu filho, porque vocês não conhecem nenhum pastor aqui que liberta homossexual com oração. Vocês conhecem? Eu vou levar os viados tudo lá para vocês libertar, se você conhece. Mostra para mim aí a unção que você tem, pôr a mão na cabeça de um homossexual e o demônio manifestar, você mandar ele sair. Ei, não é o demônio que fez ele ser homossexual, não. Foi Deus que fez ele ser um homossexual. Eu vou repetir. Foi Deus que fez ela se tornar uma lésbica. Foi Deus que fez ele se tornar um gay. Por quê? Porque essa é uma punição para quem fez essa prática e nunca se arrependeu. Ou para quem desprezou o conhecimento de Deus. Sabe o que o homem disse? Você lembra, meu bem, que eu te pedi perdão? Eu ainda não era crente, tem mais de 30 anos. Que eu te traí quando eu era caminhoneiro. A mulher pegou na hora, Aline. Disse, não vai me falar que não foi com mulher. Eu contei que eu te traí. Só que eu não contei com quem que eu te traí. Mas o pastor aqui é um tonto, né? O filho dele vai ser homossexual sem ele nunca ter feito isso, né? Ele não pegou uma égua, ele não pegou a cabrita, ele não pegou a cachorra, né? O filho dele é gay porque é natural, é psicológico, é a mudança de célula, é a genética dele. Não, meu irmão, é porque você praticou um pecado e nunca consertou. Você nunca se arrependeu, você nunca voltou lá atrás a contar e você deixou uma planta produzindo. Você agora quer a prosperidade de Deus, você quer a bênção de Deus. Agora vamos voltar aqui e olha para a sua vida financeira. O que é que não está consertado na sua vida financeira até hoje? Você tem um patrimônio, mas você pode contar como foi que você conquistou seu patrimônio? Pode contar como foi que você enriqueceu? Você pode contar como foi que você amontoou o que você tem? Se você contar para um homem de Deus como eu vou aprovar as suas práticas. Porque você pode ter a aprovação da sua mulher, porque talvez ela rouba também, dos seus filhos, porque talvez ele é ladrão também, do seu pai, porque talvez ele é ladrão também, porque quem aprova o que é injusto, o que é roubo, o que é mentira, o que é trapaça, o que é sonegação, não tem a aprovação de Deus. Pastor, eu quero prosperar. Então vamos consertar. Volta e conta para os teus o que o Senhor fez por você. Aline, estou devolvendo o livro, tá? Fiquei sem livro. Por quê? Porque eu produzi frutos de arrependimento.
Comecei a trabalhar, Aline, e agora eu já não sou mais ladrão de livro. Consegui comprar um livro. Esse é meu. Agora eu encontrei a Daniela, e a Daniela não tem livro. Que oportunidade de produzir um fruto de justiça, Aline. Que oportunidade de produzir um fruto de justiça, Daniela. Um dia eu deixei a Aline sem para que eu tivesse, certo? Cometi uma injustiça. Mas eu já produzi um fruto de arrependimento, eu já devolvi o que era dela. Agora, hoje, eu encontro você e você não tem. Olha a oportunidade. Eu agora vou produzir um fruto de justiça. Eu vou ficar sem para que a Daniela tenha. Presta atenção, que eu vou te explicar isso. Fiquei sem livro. Devolvi o roubado e pratiquei um ato de justiça. Mas eu trabalhei e comprei outro livro. E outro livro. E outro livro. Agora eu encontrei a Neuza, não tem. Eu vou produzir o fruto de santificação. Ela vai ter. Eu encontrei a Leila Machon, que não tem. Eu vou dar, eu vou ficar sem, ela vai ter. Eu vou produzir a partir do que eu produzir de arrependimento e de justiça. Daqui para frente, tudo é santificação. Presta atenção. O Salmo 109, o versículo 17 diz: porque ele amou a maldição, que a bênção se afaste dele. Que ela se cinja ele como um cinto, o vista como uma roupa e possua a gordura dos seus ossos. Presta atenção, olha os níveis de maldição. Cinto, roupa, veste e medula óssea. Porque ele amou a maldição. Ah, pastor, eu nunca amei a maldição. O que você está fazendo pela santificação, pela justiça, pela equidade? Se você não está fazendo nenhum esforço para lá, que está a santidade, você está indo para cá, que está a maldição. E aqui fala de níveis, pastor de César. O cinto era aquela parte que cobria parte do lombo. Vamos pôr aí 10% do seu corpo era coberto pelo cinto. Isso significa que essa pessoa, 10% do que ele produz, ele não desfruta. Porque é um nível de maldição na vida dele. Preste bastante atenção. A vestimenta, pastor. A vestimenta pode representar 30%, 40%, 50% do seu corpo coberto. É a sua vestimenta. Ele diz, porque ele amou a maldição, que ela o vista como uma vestimenta. Ei, existem pessoas, o que ele produz, ele não desfruta de 30%, 40%, 50%, 60% do que ele produz, ele não desfruta. Trabalha de sol a sol e não desfruta. Que ela o possua como água. Essa eu não preciso responder. O Jonas César, a Simone Freitas, todo mundo sabe aí quantos por cento do seu corpo é água. 69,9% do seu corpo é água. Sabe o que significa? Que nesse nível de maldição, 70% do que você produz, você não desfruta. E tem muita gente nessa condição. Agora você vai assustar. Ele diz que a maldição o possua como gordura dos seus ossos. Sabe o que ele está falando, pastor de César? Da medula óssea. Sabe o que acontece? 90% da sua vida está debaixo de maldição. Significa que Deus não permite você comer. Não, pastor, estou comendo bem. Estou morando bem. Estou passeando, até o dia que você vai para a cadeia. Ou você vai para o cemitério e você descobre que você não desfrutou de 10% do que você podia ter desfrutado. Porque 90% do que você produziu. Ei, o que adianta você ser presidente da República 2 vezes e morar 1 ano na cadeia? Desfrutou de tudo que ele conquistou, né? E se eu sou homem de Deus, ou ele vai para o cemitério ou ele vai para a cadeia de novo. Por quê, pastor? Porque ele amou a maldição. Ao invés de se arrepender, ao invés de se converter, ao invés de devolver o roubado, ao invés de fazer justiça, ao invés de produzir fruto de santificação.
Provérbios 28, 13, não se esqueça disso. Essa é a nossa mensagem. O que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa. Deixar é devolver, deixar é reparar, deixar é ir atrás e consertar. É fazer reparação, restituição. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu já contei para vocês aqui a história de um homem que queria muito uma casa e o diabo ofereceu a casa para ele. Eu já contei essa história aqui. Quem já ouviu contar essa história? Eu vou contar rapidinho, só uns 2 ou 3 aí, presta atenção, e eu abro para nós fazermos as perguntas. Então, o nosso decreto hoje, que nós vamos postar lá na nossa rede social, vai ser o Provérbios 28, 13, mas você vai trazer para a primeira pessoa, tá bom? Como assim, pastor? O que confessa as suas transgressões alcança a misericórdia, mas o que encobre mais prosperará. Então você vai escrever mais ou menos assim: eu confessarei as minhas transgressões e não a encobrirei, porque se eu encobrir as minhas transgressões, eu jamais irei prosperar. Então eu posso entender que se alguém não está prosperando é porque ele está encobrindo algumas transgressões. E enquanto tiver uma transgressão encoberta, você está impedido de prosperar. Mas se você estiver disposto a expor todas as suas transgressões, você vai começar a ter prosperidade. E isso não se resolve com campanha, isso não se resolve com decreto, isso não resolve com ato profético. Resolve você voltando, reparando, restituindo, devolvendo, confessando, se humilhando. Quando você zerar tudo isso, então agora você vai começar a fazer novas obras, novas semeaduras, e elas vão começar a dar frutos a níveis gloriosos. Eu vou contar um testemunho aqui, é só para vocês aprenderem como funciona, não estou me exaltando, não. Por favor, põe amor nas minhas palavras. A pastora Raquel está aqui, ó, ouvindo a aula. Já faz tempo que a gente se conhece. Eu ainda não conheci o seu esposo pessoalmente. Gostei muito. Se ele for aquele homem que passou aqui uma meia tarde, mas ele é um homem maravilhoso. É mais crente do que eu, né? Agora, meio-dia assim dá para enganar, porque eu também fingi que eu era um pastorzão, né, para ele, né? Ele não me conhecia, né? Depois que ele me conhecer de perto, ele vai falar, ih, não é tudo aquilo, não. Mas eu não estava fingindo, não, estou brincando. E eles me trouxeram uma oferta, pastor de César. Eu vou até expressar aqui para a pastora Raquel, com todo o temor aqui, é só para ver se eles aprendem como funciona. A pastora Raquel já entendeu. Ela tem seu pastor, ela tem sua igreja, ela dizima, ela primicia. Aliás, a pastora dela também está aqui. E a pastora Raquel disse, olha, pastor, por tudo que eu aprendi, eu quero aproveitar esse tempo. E nós trouxemos aqui como família, nós trouxemos essa oferta para o senhor. Eu disse, olha, seus pastores sabem disso, eu sei que você já tem temor a Deus, eu recebo. Recebi a oferta. Elas me contaram de um amigo que eu conheci, e ele agora estava no 4º tratamento, pastor de César, de câncer. Há 8 anos ele foi embora por um câncer. Venceu aquele, veio outro, venceu, veio outro. Ele está no 4º tratamento. Ela me mandou o contato dele logo que ela chegou em casa. De madrugada, eu abri o celular, adicionei o número dele e mandei uma mensagem para ele. Logo cedo, ele me respondeu. Eu disse, olha, eu recebi essa oferta aqui ontem, da irmã Raquel e do seu esposo, que eles são conhecidos. E eu queria mandar essa oferta para você. Ele falou, ô, pastor, veio numa hora tão boa. Amanhã eu estou indo para Barretos, continuar meu tratamento. E falei, então você tem R$ 1.500 para comer de pastel na estrada. Com pastel. Que pastel, irmão, não tem nada mais ungido, mais consagrado do que comer pastel. De preferência, pastel de rodoviária. É a comida mais ungida que tem. É óleo e carne moída. É a coisa mais crente que tem.
E ele ficou muito alegre e me abençoou. Pastora Raquel e irmãos, pastora Neuza, não passou meia hora que eu tinha feito a oferta que eu tinha recebido. Alguém chegou, não é nem crente, ligou para mim e disse: Rinaldo, seu Pix é aquele ainda? Eu falei: é. Olha, eu estou te mandando aqui uma oferta. Mais de 3 vezes o valor que eu tinha recebido. Passou mais uma hora, mais ou menos, chegou outra pessoa e me deu 10 vezes o valor que eu tinha recebido da pastora Raquel e eu tinha ofertado. Por que, pastor, que funciona assim? Porque é justiça. E você sabe por que eu dei? Não é porque ele estava com câncer. Eu dei por quê? Porque eu sei o quanto eu já tinha recebido pelo serviço que eu estou oferecendo. Aqui tem uma pastora que está lutando, eu sinto verdade nela, lutando para obedecer o princípio. Na aula passada, ela mandou uma mensagem para mim e disse: eu não sei o que está acontecendo, pastor, mas Deus mandou eu limpar minha conta. Foi Deus, eu não posso ficar com esse dinheiro, não. Ei, é alguém com desejo de fazer justiça, de fazer o que é certo. Eu disse: irmã, eu devolvi o seu dinheiro. Não estou desprezando, eu recebi. Mas sabe o que veio no meu coração, Daniel? Abraão disse assim: subiremos, adoraremos e voltaremos. Ei, ele subiu para entregar o menino e voltou com o menino. Deus recebeu ou não? Eu tenho certeza que Deus se agradou do ato daquela irmã. E um ato de justiça, irmão, pode anular todas as sentenças de maldição que eu possa ter recebido, porque eu provei para Deus, para o diabo e para um homem de Deus que eu estou disposto a ficar sem nada, mas eu não estou disposto a continuar com o pecado. E ainda que eu não tenha como devolver, mas eu vou pegar uma representação, eu vou ficar sem, eu vou me desnudar, eu vou ficar sem moradia, eu vou ficar sem carro, eu vou ficar sem casa, eu vou ficar sem bens, mas aqui na minha casa não vai permanecer mais nada que o diabo possa me acusar. Por quê? Porque eu me arrependi, eu me converti e eu quero a justiça, eu quero a verdade, eu quero a honestidade. Depois disso, Deus pode começar uma construção nova na sua vida financeira. Antes disso, não. Então, um homem, pastora Débora, queria muito uma casa. E ele é crente, igual eu e você, pentecostal. Não pode ficar alegre que chora. E aí, ora, levanta de madrugada, jejuma, vai no monte, faz vigília, vai campanha, pede oração e está lá no monte orando. O diabo apareceu para ele: você está pedindo uma casa para Deus, é? Quem é você? Identificou que é o diabo. Sai, Satanás, não quero conversa com você, não. E continua a oração, vigília, madrugada, monte, e busca, e busca. Um dia o diabo apareceu para ele de novo: você não quer minha casa, não? Eu tenho uma casa para te dar. Não, não quero negócio com você, não. Presta atenção. Vou aqui acelerar. Ele continua orando, um dia o diabo aparece e ele dizia: isso, Deus já te deu a casa? Não. Você não quer a minha? O irmão já perguntou: você quer alguma coisa em troca? Não, não quero nada em troca. Não, não, sua eu não quero, não. Mas ele ora mais um mês, mais 2, mais 3, a casa não chega. O diabo aparece para ele de novo na oração e ele disse: você não quer nada mesmo em troca, tem certeza? O diabo disse: não, nada não, mas pouca coisa. Não, não quero negócio com você, não. E ele continua, pastor de César, e ora um monte de vigília, madrugada, e jejum, e põe os crentes para orar, 5 de oração, e incomoda todo mundo e a casa não chega. O diabo aparece e diz: rapaz, você não quer a casa? O cliente já perguntou assim: mas o que é mesmo que você quer em troca? Eu só quero um prego na casa. Não quero negócio com você, não. Sai, Satanás. O diabo foi embora. Mais um mês, 2 meses, Cleiton orando, Jesus me deu a casa, Jesus me deu a casa. Vigília, madrugada, incomodando todo mundo, mandando mensagem, pedindo oração. O diabo apareceu para ele de novo: e aí, Deus já te deu a casa? Disse: não. Aí o irmão perguntou: mas é só um prego mesmo que você quer na casa? Ué, resumo da ópera. Pastora Rosângela Valadão. Tá lá os crentes com
comemorando, que é o que os crentes fazem, ação de graça. Ei, irmão, ação de graça não tem nada a ver com o culto de agradecimento. Ação de graça é tudo que você pega e leva para o altar. Entendeu? Que não custou nada para o altar, custou só para você. Isso é ação de graça. Eu pego esse copo e oferto. Isso é uma ação de graça. Não é fazer um culto porque você tem uma casa. Isso é culto de agradecimento. Então, Paulo diz que pela oração e pela ação de graça, tudo se pode comer. Aí o crente vai lá, ora num pedaço de porco e come. Não, irmão, se é ação de graça, tem que ir para o altar. Eu te pergunto, você pode levar uma suã de porco e oferecer lá no altar? Se não pode naquele altar, como é que você põe nesse altar? Você é louco? Ou Deus não mora aqui nesse altar? Porque naquele de pedra você não leva, mas nesse de carne você leva. Aonde que Deus está morando agora? Não é só você usar a inteligência? Mas é assim mesmo, Cleito. Quando o crente faz um culto de agradecimento, chama de culto de ação de graça e chama cantaiada, irmão, e é Coca-Cola, e churrasco, e glória a Deus, aleluia, um com violão, cantando um corinho de fogo, os filhos dos crentes lá no fundo do quintal, fazendo o maior regaço lá, porque tá tudo desviado, aqueles infelizes, e aquela bagunça toda, e crente pra lá, e aleluia, glória a Deus, dá um abraço, um monte de falsidade. Sala tá cheia de gente, pastora Leila. Entra um homem vestido de preto. Você já passou numa estrada e você viu um cachorro morto assim na beira da estrada? Que o bicho já tinha comido assim, o buraco da costela dele assim, tava um buraco assim, fica mexendo assim, parecendo grão de arroz. Aquele homem vem arrastando aquela carniça, aquele cachorro morto. Passa, entra na sala, vai passando em cima do carpete. O menino sai correndo, as irmãs saem gritando. O que está acontecendo aqui? Que carniça é essa? E ele vai lá num cantinho da sala. Lá tinha um preguinho bem pequenininho. Ninguém prestou atenção naquele prego. Ele vai lá e pendura aquele cachorro morto lá. Os bichos ficam mexendo assim, caindo no carpete, em cima do sofá. Chama, vem correndo o dono da casa. Quem que fez isso aqui? Tá aquele senhor de preto lá no canto da casa e disse, fui eu que coloquei aí. Não lembra de mim? Vai dizer que não lembra de mim? Ou você esqueceu quem te deu a casa? Mas a casa é minha, você não tem direito aqui. Tudo bem, eu te dei a casa é sua, eu não tenho direito na casa. Mas o prego é meu. E eu ponho nele o que eu quiser. Mas os irmãozinhos aí, ninguém tem emprego nas finanças, né? Não tem emprego lá no seu comércio, não tem emprego no seu emprego, não tem emprego no seu ministério, não tem emprego na sua vida sexual, não tem emprego nos seus olhos, não tem emprego. Não, não, não. Eu estou falando aqui só para pessoas perfeitas. Ei, meu irmão, vamos fazer um ato profético? Vocês conhecem pé de cabra? As irmãs não sei, mas os irmãos eu sei que conhecem. Pé de cabra é uma das ferramentas melhores que tem para arrancar prego. Ó, a pastora Isabel Priscila lá disse que conhece pé de cabra. Eu acho que eu vou fazer um ato profético. Vou comprar o maior pé de cabra que eu encontrar, vou colocar no púlpito da minha igreja. Vou adaptar lá. Assim. Tem candelabro, lá tem chofar, lá tem torá e vai ter um pé de cabra. Para quê, pastor? Para ensinar os crentes a arrancar os pregos do diabo que eles deixou na vida deles. E o diabo está acabando com a vida deles. Mas não é para aqueles pé de cabra aqui. É para você se lembrar que nunca deva deixar um preguinho para trás, porque o diabo pode pendurar qualquer coisa, pode acabar com a sua festa. E ele é muito paciente. Pode ser que ele não venha buscar o prego dele agora. Vai deixar quando os seus filhos estiverem na casa. Presta atenção. Você precisa se arrepender profundamente. Converter genuinamente. Produzir frutos verdadeiros de arrependimento. Ai, pastor, eu confesso que eu era ladrão. E vai continuar com o objeto roubado até quando? Irmão, tem gente que veio para a igreja com um grande patrimônio roubado, conquistado com todo tipo de pecado. E hoje ele está na igreja. A casa, o carro, os bens que ele usa é do pecado. E ele acha que está servindo a Deus.
Pastor de Sérgio, eu fui aí na sua cidade, o senhor é de Curitiba, né? Dá vontade até de falar o nome da igreja, mas não vou falar não, senão vocês vão descobrir. Mas se você for na internet, você vai descobrir que está tudo gravado lá. E um pastor me enfrentou. Mas eu acho bom quando eu acho esses atrevidos assim, que eles vêm cheios de pecado achando que vai vencer a verdade. Eu preguei numa igreja e eu falei muito sobre mais ou menos esse assunto aqui. Eu não sabia, na frente estava sentado um monte de obreiro, e um lado, no irmãozinho assim, dos mais simples, sem aparência, era o mais rico que tinha na igreja. Dono não sei de quantos shoppings, shopping de Curitiba e shopping de outros capital aí. E eu, ó, pau, e sonega imposto, que você que rouba, papapá. No outro dia tinha uma reunião só para pastores, o pastor veio me apresentar o irmão fulano de tal, que era o dono do shopping de Curitiba, dono do shopping não sei aonde, dono do shopping. Era o primeiro que estava na lista, eu olhava para ele, só Paulo ele, né? Só Paulo ele, né? Mas talvez seja para ele mesmo. Só que, dentro da mensagem, quando eu disse que você tinha que devolver o que você roubou, um dos pastores me contestou e disse, não, pastor, eu não concordo com isso, não. Tem problema seu, não estou pregando para você concordar. O diabo também não concorda com o que eu estou pregando. Ele disse, eu sou um homem rico. Você tem como contar como você conquistou sua riqueza? Não era o dono do shopping, viu? Era o outro. Ele disse, eu sou contador e sou advogado. E eu trabalhei em tal lugar, numa empresa por tantos anos, quase 20 anos. E eu tirei, em média, de 5 a 10% da folha de pagamento do qual eu era o contador e fazia o pagamento da empresa. Eu tirei dos funcionários por 20 anos. E o patrimônio dele é bem alto, pastor de César. Não está na casa do Mi, não. Está na casa do Bi. E ele achou que eu ia me intimidar porque ele era rico. E a metade daqueles pastores comia na mão dele. Ele diz, a Bíblia garante para mim que as coisas velhas se passaram. Mas o que você roubou está fresquinho, não tem nada de velho. Tudo que você tem é roubado e está fresquinho. Não passou ainda não. O seu carro é roubado, sua fazenda é roubada, seu escritório é roubado. Não sei nem se a sua mulher não é roubada. E para o mesmo céu que eu estou indo, você não vai. Porque se for para o céu, se Deus estiver levando você para o céu, e para o céu que você está indo, eu não quero ir. Porque hoje você não encontrou um frouxo aqui, não. A minha Bíblia diz que no céu não entra ladrão. E você é ladrão. Enquanto você não devolver o último prego que você roubou, você é ladrão. Gosto ou não gosto? O pastor nunca mais vai me levar naquela igreja. Não tem problema. Se o pastor concorda com ele, é ladrão também. E vai ele e o pastor para o quinto dos infernos. Porque enquanto você não devolver o roubado no reino de Deus, você não entra. Você não faz parte. Ah, não gostei. Vai fazer campanha na Universal, na Mundial, se você quiser. Eu só quero saber se você vai prosperar mesmo ou não. Porque o que encobre as suas transgressões jamais, jamais, jamais prosperará. Mas os que confessam e deixam. Passou um amigo meu aqui, pastor de César, um homem que eu admiro tanto, e disse que Deus tinha falado com ele, ele tinha o privilégio de me convidar para batizar o ex-governador aqui do Mato Grosso, um dos que mais roubou no Mato Grosso. É só vocês entrar na internet e a gente vai descobrir quanto foi que o governador desviou na Copa do Mundo. Pastor, o senhor tem certeza? Olha, é um privilégio. Que quantos que não queria fazer esse ato e batizar o fulano de tal? É mesmo? É. Eu acho que Deus não falou com o senhor, não. Ou tem outro Rinaldo por aí, o senhor deve ter 2 amigos chamados Rinaldo e o senhor achou que era eu. Porque se eu batizar esse infeliz, como é que eu vou entrar no céu? Quando eu chegar lá, Cleverson, João Batista vai me olhar e falar assim,
Você é o pastorzão que batizou o governador fulano de tal, né? Eu, por muito menos, deixei cortar minha cabeça. Mas você foi lá e batizou um cara que confessou que roubou, fez delação premiada, nem a delação ele não pagou. E você foi lá e batizou ele para ele vir para o céu? Isso é se eu chegasse lá para encontrar o João, né? Como é que eu ia olhar na cara do João? Que o João só condenou um adúltero e eu batizei o maior ladrão do Estado. Pastor, mas ele é crente, está fazendo curso de teologia. Vai pregar no inferno igual o Churrico lá e o Lázaro. A Bíblia diz que quando ele chegou no inferno, ele queria voltar aqui porque ele já era consagrado evangelista. Deixa eu voltar lá para pregar para os meus irmãos. Tenho 5 irmãos, eu tenho que voltar lá para pregar. Ei, tem muita gente que só vai ter ministério no centro do inferno. Porque o que você está pregando aqui, aprendendo aqui, você não quer pôr na prática. Se você está arrependido, devolve tudo que você roubou e deu o que você tinha ainda. Fica como eu. Aí eu acredito na sua conversão. Não, você fez delação premiada. Irmão, eu estava viajando lá em Portugal e eu peguei um táxi para me levar para a Espanha. E o homem era um oficial militar, não lembro se coronel, general, o que ele era, militar, estava aposentado e fazendo Uber, Marcos Vinícius. Ele disse, o senhor é brasileiro? Aí eu falei para ele que eu era pastor e tal. Nós começamos a conversar, a viagem era longa. Chegou um tempo e falou assim, eu queria te fazer uma pergunta, mas não sei como perguntar. Mas você saberia me explicar o que é delação premiada? Sei, fiz direito. Sabe o que é delação premiada? É você contar que é ladrão, mas vai devolver só uma parte. E a justiça vai te isentar do resto. Irmão, nem aqui na terra não tem validade, porque se foi de você que roubou, eu duvido que você aceitava ele devolver só a metade do que ele tinha te roubado e você dizia, não, está perdoado. Porque seria até mais fácil a gente perdoar tudo, né? Porque a pessoa vinha pedir a metade do perdão e você já perdoava tudo. É até mais fácil a gente ir para o céu. Não, você tem que perdoar é tudo. Mas a pessoa não confessa tudo. Rouba 100, confessa 10 e fica com 90. E as coisas velhas passam, porque agora você tem Jesus. Fui batizado nas águas, estou fazendo um curso de teologia. Vai ser professor no sétimo dos infernos. Porque se a teologia não converteu você, vai converter quem? E eu expliquei para esse moço, para esse senhor, com vergonha, Cleves. Eu fiquei com vergonha daquele taxista. Porque quando ele me falou quem ele era na área militar, ele queria entender por quê. Porque para muitos europeus honestos, não entra na cabeça deles delação premiada. O que é isso? O que é delação premiada? É você reconhecer que roubou, mas não devolve o que roubou. E aí você recebe um prêmio. Ei, irmão! Gente condenada em primeira, segunda e terceira instância do país que devolveu o dinheiro roubado, devolveu o dinheiro roubado, devolveu o dinheiro roubado. E agora essa turma do Supremo está devolvendo o dinheiro confessado para os vagabundos que roubaram. Ei, isso passa aqui, mas não passa lá. É uma escolha minha e sua. Como nós queremos terminar a nossa vida e o que nós estamos construindo. E a minha Bíblia diz que o ímpio ajunta na vida para gastar no término da vida. Ei, aproveita, se você é corrupto, aproveita e junta muito. Porque para tratar de certas doenças, pouco dinheiro, não adianta roubar para comer, não, viu? Tem que roubar para amontoar, porque quando a justiça de Deus chegar, talvez o que você amontoou não seja suficiente. Amém? Deixa eu só fazer o aviso novamente e a gente vai para as perguntas. Nós estamos aqui, eu convidei, tem muitas pessoas que estão aqui, que fizeram essa aula hoje, uma aula experimental. Eu acho que tem muita gente que não vai voltar de jeito nenhum, né? Porque o que ouviu aqui, eu imagino que vai vir para frente, né? Então, não vai voltar, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Mas se você quer permanecer estudando conosco,
fique lá no grupo que eu coloquei você, que você entrou por aquele link. Lá nós vamos te dar as demais informações. Se você quiser continuar estudando conosco toda semana, nós voltamos num tema diferente. Trabalhamos dízimos, ofertas, primícias, votos, santificação, consagração, o que é o dinheiro, falamos sobre mamon, mas eu não prego apenas euforia e não dou apenas a você o bolo, a cereja do bolo. Eu vou te dar os ingredientes, nós vamos fazer o bolo junto, para que no dia que você comer a cereja do bolo, o bolo seja de verdade, não seja só a cereja. Aliás, você sabia que a cereja dos bolos que a gente come no Brasil não é cereja, né? Eu tenho um tio da minha esposa que é o maior produtor de cereja de bolo do Brasil. E é maisena aquilo lá. Opa, desde que eu descobri aquilo, ainda bem que eu já não gostava, né? É a cereja do bolo, o brasileiro consegue mentir, vender uma maisena dizendo que é cereja. Cozinha, enfia um pauzinho dentro dela e a gente olha assim, mas parece demais. Oh, meu Deus. E você vai botando cereja no bolo aí, mentindo pro povo. Um dia a conta chega. Então, o nosso objetivo aqui é uma libertação financeira na área das finanças, praticando a justiça, a dignidade, a honestidade e a pureza. Se você se interessa e está conosco, permaneça conosco, e toda semana nós temos uma aula. Eu convidei o pastor Marcelo, e essa aula vai ser a aula que eu, Márcia Mota, eu pedi 3 vezes para o pastor Marcelo ministrar essa palavra, que eu quero que ele ministre na próxima quinta-feira. E o título da mensagem é Percas. As 3 vezes eu dobrei meu joelho, eu fui o primeiro da minha igreja a dobrar o joelho e aceitar Jesus de novo, aqui na minha igreja. E essa semana eu pedi que ele ministrasse essa aula para mim aqui. Então, quinta-feira que vem vai ser a melhor aula dos últimos 2 anos. Aí você vai ver que os filhos é muito melhor do que os pais. Tá? Ele é uma das maiores autoridades como pastor que eu conheço. É o meu co-pastor. Não é por isso. Quem o conhece reconhece que ele tem essa autoridade pelo que ele vive. E a mensagem é muito coerente para a nossa vida financeira. Então, próxima quinta-feira, sobre percas. Não vou dar spoiler aqui, não, senão eu vou estragar a mensagem, porque a mensagem é boa. Eu já aceitei Jesus 3 vezes, pedi 3 vezes para ele repetir a mensagem na minha igreja. E você vai amar e vai receber de Deus também, da parte de Deus. Amém? Então agora, Dalton, pode parar de gravar. E se alguém tem uma pergunta, por favor,